Um homem estava no penhasco das 10.000 milhas. O lugar o lembrava dos velhos tempos. Tempos difíceis, marcados em seu rosto e em seu olhar. Ele se lembrava de como o tratavam, como se fosse apenas um louco. Mas ele abraçou essa reputação. Para seus inimigos, ele era conhecido como o demônio louco. E um deles apareceu. A mão esquerda do culto demoníaco iluminado. O demônio louco o interrompeu, sem mostrar o menor respeito pela sua presença. O líder do culto desdenhou, afirmando que o destino do demônio já estava selado. Em resposta, o demônio louco apenas mostrou uma pequena pílula. Com um falso pedido de desculpas, ele os convidou a continuar com as ameaças. Ele estava sozinho, mas não parecia nem um pouco intimidado. O demônio continuou seu monólogo, dizendo que também era um ótimo bebedor. Mas por trás da zombaria, sua expressão era mortalmente séria. De repente, o líder do culto notou algo impossível. Uma ferida apareceu no peito do demônio. O homem não conseguia acreditar. O demônio louco estava morrendo bem na sua frente. O silêncio pesou entre os dois. A verdade sobre o estado do demônio louco estava clara no olhar do líder. Diante do exército, o demônio revelou uma pequena pílula, sua última esperança. Ele se lembrou de seu passado. Para se tornar o deus das artes marciais, ele virou um mestre em tudo. O líder do culto apenas observava, impassível, cercado por seus homens. Mesmo ferido, o demônio louco não recuou e continuou com a provocação. A mão esquerda da luz iluminadora, o líder do culto, não se moveu. Ele perguntou se o demônio já tinha terminado. A resposta foi curta e desafiadora. Ainda não. Mas a verdade era que cada segundo de pé custava caro. Seus ferimentos internos estavam se abrindo. O líder refletiu sobre a fama do homem à sua frente, maior que a de qualquer membro do culto. O demônio ergueu a pílula, com o olhar fixo no inimigo. Era o sinal de que a luta estava prestes a tomar um rumo definitivo. Vendo aquilo, o líder do culto ofereceu um pedido de desculpas. Ele entendeu que aquele item era a última cartada do demônio, e ficou impressionado que, mesmo naquele estado, seu oponente se mantinha de pé com tanta firmeza. Chega de jogos. O líder decidiu que ele mesmo entraria na luta. Sozinho, o demônio observou o exército se aproximando. Ele esperou por esse momento. Ele sabia que todos ali queriam sua cabeça, e para ser sincero, ele entendia o motivo. Mas seu alvo não eram os soldados. Era o homem que os liderava, observando de longe. O demônio o provocou, perguntando por que ele se escondia atrás de seus homens depois de dias de perseguição. Ele gritou que, por causa deles, não conseguia dormir nem comer. A caçada o havia esgotado. A provocação pareceu funcionar. O líder e seus homens apenas observaram, em silêncio. Então, o protagonista revelou sua última cartada. Uma pequena pílula vermelha. Ele a engoliu sem pensar duas vezes. A dor foi imediata, agravando suas feridas internas. Mas o poder que veio em seguida foi simplesmente avassalador. O líder do culto e seus homens sentiram a mudança na hora. A pressão era tão intensa que eles mal conseguiam acreditar. Que tipo de poder era aquele? No topo do penhasco, o demônio os encarou de cima, agora em uma posição de vantagem. Ele havia recuperado parte de sua força. Seu olhar era de pura confiança. Agora, era a vez deles sentirem o verdadeiro desespero. A fúria tomou conta do líder ao ver a cena. Ele deu uma ordem confusa, gritando para matá-lo, mas ao mesmo tempo para deixá-lo vivo. Seus homens não questionaram, apenas obedeceram e se prepararam para o ataque. O grupo de assassinos avançou colina acima, em direção ao seu alvo solitário. Mas o homem de vermelho esperava por eles, imóvel e pronto para o combate. O primeiro assassino se aproximou e desferiu seu golpe. O demônio se esquivou com uma velocidade impressionante e respondeu com um impacto brutal e certeiro. Outro tentou a sorte, atacando com toda a força. Mas seu oponente bloqueou a lâmina e contra-atacou no mesmo instante. Em um único movimento, ele abriu caminho através de vários inimigos de uma só vez. Cercado por lâminas, seu rosto não mostrava um pingo de medo, apenas pura concentração. O assassino percebeu tarde demais. O oponente era de outro nível. Antes que pudesse reagir, sua mão já não estava mais lá.
Com uma técnica devastadora, ele repeliu todos os atacantes restantes, limpando a área ao seu redor. O impacto do golpe arremessou um dos assassinos contra as árvores, quebrando tudo no caminho. Depois de testemunhar tamanha força, os assassinos restantes pararam. O demônio os aguardava, imóvel. Mas o alvo dele não eram os subordinados. Ele olhou diretamente para o homem que estava no comando. O demônio o provocou, perguntando até quando ele planejava ficar só olhando seus homens morrerem em seu lugar. A provocação atingiu em cheio. O líder não conseguiu esconder a fúria. Sem pensar duas vezes, ele ordenou que seus homens avançassem todos de uma vez. Era exatamente isso que o demônio queria. A isca tinha funcionado. Ele não precisava mais caçar o líder. O líder viria até ele. Cego pela raiva, o líder avançou pessoalmente, gritando para que ele se calasse. O demônio não recuou. Ele concentrou sua própria energia, pronto para o confronto direto. Seu corpo já estava no limite depois de tantas lutas, mas ele não ia cair ali. O líder liberou uma onda de energia massiva, colocando tudo de si no golpe. Toda a sua frustração e ódio foram canalizados naquele único ataque. As batalhas anteriores cobraram seu preço. Seus ferimentos internos se abriram, e a dor era imensa. Mas se era para cair, ele não cairia sozinho. Ignorando a dor, o demônio preparou um último ataque, determinado a levar seu inimigo junto com ele. O líder lançou seu ataque com força total, canalizando toda a sua energia. Os dois poderes colidiram. A explosão foi devastadora. A onda de choque arremessou os dois para longe. O demônio foi lançado para o alto, desaparecendo entre as nuvens. O líder aterrissou com força. Seu braço estava destruído, mas ele sobreviveu ao impacto. Mas então, ele olhou para cima e viu seu oponente caindo do céu. O líder gritou em desespero. O demônio, no entanto, parecia conformado, achando que aquele não era um final tão ruim. Em seus últimos momentos, ele amaldiçoou os homens que o caçaram, desejando que o próprio líder deles os destruísse. Impotente, o líder só pôde observar com fúria enquanto seu alvo caía no abismo. A batalha tinha acabado. Ele ficou sozinho no topo do penhasco. Mas ele não aceitou a derrota. O líder ordenou que seus homens encontrassem o corpo do demônio a qualquer custo. Enquanto isso, a consciência do demônio se esvaía. Tudo ficou escuro, mas ele não estava morto. Ao abrir os olhos, ele se deparou com um velho que o observava, comentando sobre sua força. O lugar era estranho, um vazio infinito. O demônio não entendeu onde estava ou quem era aquele homem. O velho sorriu e começou a explicar a situação, dizendo que estava ali para acordá-lo. O velho analisou a condição do demônio. Ele parecia entender exatamente o que acontecia dentro do corpo do guerreiro. A energia do demônio estava instável, à beira do colapso. O guerreiro sentiu seu ki em sobrecarga, mas o ancião parecia estranhamente calmo com a situação. O demônio não entendeu nada. Aquele lugar e aquele homem eram um mistério completo. Então, o velho fez a pergunta que pairava no ar. Ele queria saber por que o demônio engoliu a pérola celestial. A pergunta veio com uma pressão esmagadora. O demônio sentiu que um simples olhar daquele homem poderia aniquilá-lo. Ele percebeu que o poder do ancião era incompreensível. Uma resposta errada significaria o fim de tudo, ali mesmo. O velho exigiu a verdade, sem mentiras ou truques. Apenas a razão por trás do ato desesperado. Sob pressão, o demônio confessou. Ele fez aquilo para garantir que o líder do culto demoníaco não conseguisse a pérola. O ancião não pareceu satisfeito. Ele queria saber o motivo mais profundo por trás daquela decisão. O guerreiro explicou que o líder não via os outros como seres humanos. Era um monstro que precisava ser parado. O demônio esperou, tenso, enquanto o velho considerava sua resposta. O destino dele estava em jogo. Finalmente, o ancião pareceu entender. Ele reconheceu que aquela era a forma do demônio de fazer o bem, à sua maneira. Um peso pareceu sair dos ombros do guerreiro. Ele tinha passado no teste, mas a exaustão era visível. Mas o velho revelou algo inesperado. Ele não poderia ajudar, pois também estava prestes a receber sua própria punição. O velho ofereceu ao demônio a melhor escolha que poderia dar.
uma solução para sua condição desesperadora. E seria também o melhor presente que o guerreiro jamais receberia. Uma luz intensa emanou do ancião. O demônio não entendeu o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, seu mundo ficou completamente branco. E então, o silêncio. Um novo lugar. O demônio acordou em um sobressalto, completamente desorientado. Ele olhou em volta, tentando reconhecer o lugar. Aquele quarto. Era o quarto dele. Mas de muito tempo atrás. A memória de uma briga veio à tona. A humilhação e a raiva voltaram de uma vez. Ele se lembrou daquele dia. A pousada destruída por causa de um boato estúpido. E como o espancaram por uma piada mal interpretada. Mas ele precisava focar no agora. Primeiro, checar o estado do seu corpo. Não havia dúvida. Ele realmente estava em seu antigo quarto. Ele tentava juntar as peças. O velho, a luz. O que tinha acontecido? Então, ele entendeu. O velho o mandou de volta no tempo. Uma segunda chance para reaprender tudo. A ficha finalmente caiu. Ele realmente tinha voltado no tempo. A sensação era estranha. Mas então, uma nova percepção o atingiu. Algo estava diferente em seu corpo. Ele sentiu uma energia que não deveria estar ali. Naquela época, ele não tinha ki. Agora, seu corpo estava cheio dele. E não era pouco. O poder fluía intensamente por suas veias. Ele não entendia o motivo, mas não importava. Aquilo era uma vantagem inesperada. Uma oportunidade de ouro. Com esse novo poder, reaprender a arte da jornada pelas terras de aço seria muito mais rápido. Mas seu corpo ainda estava fraco e ferido da surra que tinha levado naquele dia. As feridas eram reais. A humilhação daquele momento ainda estava fresca em sua pele. Ele desceu e viu a destruição. Tudo exatamente como ele se lembrava. A raiva daquele momento voltou com tudo. Mas em meio à raiva, ele notou algo inacreditável. Ele já havia alcançado o primeiro estágio da arte. Tão rápido assim? Então era isso. Ele estava de volta ao exato dia em que tudo desmoronou. A memória da conversa que causou tudo aquilo veio à mente. Ele e seus companheiros, rindo e conversando, sem saber da desgraça que uma simples piada traria. Foi uma brincadeira sobre uma garota popular da região, Chaehyang, mas a piada inocente foi distorcida e se espalhou como um boato malicioso. O boato se espalhou rápido, e a conversa que se seguiu foi tudo, menos amigável. Ele se lembrou do motivo, uma simples piada sobre Chaehyang, a garota que era popular na cidade. E agora, ele estava de volta àquele exato momento, no meio da taverna completamente destruída. A raiva voltou com força. Bateram nele e arruinaram o lugar. Tudo por causa daquilo? Mas remoer o passado não adiantaria. Ele se sentou, precisava focar no que realmente importava agora. Era hora de reaprender a arte da jornada pelas terras de aço, a técnica que usou em sua vida como demônio. O guerreiro se concentrou totalmente, buscando o poder que conhecia. Mas então, ele sentiu algo inesperado. Uma energia que não deveria estar em seu corpo. Que ele a manifestou em suas mãos, confirmando a suspeita. E não era pouco. Havia uma quantidade enorme de ki fluindo por ele. Aquilo era um golpe de sorte. Com essa energia, ele poderia avançar muito mais rápido com sua arte. Um leve sorriso surgiu. A humilhação do passado começava a ser substituída por poder. O resultado foi imediato, e ele mal podia acreditar no que sentia. Ele já tinha alcançado o primeiro estágio da jornada pelas terras de aço. Rápido demais. E então, uma sensação estranha. Como se ouvisse que aquele era apenas o melhor presente que ele receberia. O demônio refletiu sobre o que aquela sensação estranha significava. Um presente? Ele tentava entender a origem de todo aquele poder repentino. A energia fluía por seu corpo. Era real, e ele podia senti-la. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele percebeu que poderia ficar muito mais forte e muito mais rápido do que antes. Mas então, uma dor aguda o atingiu. Seu corpo ainda estava ferido da surra. A arte da jornada pelas terras de aço era a única coisa que importava agora. Com a mente focada, ele decidiu sair para testar seus limites e se recuperar.
O jovem caminhou pelas ruas silenciosas da noite. Primeiro precisava de comida, muita comida. Enquanto andava, sentia seu corpo se recuperando lentamente com a energia. Mas sua presença não passou despercebida. Os olhares o seguiam por toda parte. Em uma mesa próxima, 2 homens se espantaram ao vê-lo. Não esperavam que ele estivesse vivo. Eles comentaram surpresos que o demônio já estava forte o suficiente para andar por aí. Ele se lembrou de como todos o maltratavam no passado, apenas por ser um garoto de recados. Quanto mais pensava nisso, mais a raiva crescia dentro dele. A memória o levou de volta àquele lugar. Foi ali que tudo desmoronou. A surra começou sem aviso prévio. Naquela época, ele não pôde fazer nada além de se encolher de medo. E enquanto ele apanhava, a garota e suas amigas apenas observavam com desprezo. A humilhação foi pública e brutal. Ele tentou se arrastar de volta para a estalagem buscando algum refúgio, mas só encontrou os sussurros e o julgamento dos outros. Ninguém o ajudou. Ele não entendia o porquê de tanto ódio, apenas sentia a dor e a injustiça. Mas agora, as coisas eram diferentes. Aquela fraqueza não existia mais. O tempo de ser humilhado tinha acabado. Ele decidiu que iria resolver essa confusão de uma vez por todas. Só que, antes que pudesse dar o primeiro passo, alguém o interrompeu. O homem o provocava, dizendo que ele era um fraco que se assustaria e choraria só de tentar acender uma fogueira. A intimidação continuou, mas o demônio permaneceu em silêncio, sem esboçar qualquer reação. O agressor se aproximou ainda mais, tentando arrancar alguma resposta dele. Mas o demônio continuou indiferente, com um olhar de puro tédio. Cansado de esperar, o valentão partiu para o ataque, desferindo o primeiro soco. Só que o golpe foi parado com uma facilidade absurda. A resposta do demônio foi um único soco, rápido e brutal. O homem voou pelo pátio, sem nem entender o que tinha acontecido. Ele caiu no chão, completamente nocauteado. O demônio apenas observou, confuso com a reação exagerada do homem. Afinal, ele só tinha perguntado qual era o seu nome. Nisso, outra pessoa apareceu na entrada do pátio. O recém-chegado reconheceu o demônio como o garoto de recados de dias atrás e, sem paciência, mandou ele sumir dali. O demônio deu um passo à frente sem se intimidar. Furioso com a audácia, o homem tentou agarrá-lo pelo rosto, mas a reação foi instantânea. Antes que pudesse encostar nele, sua própria cabeça já estava na mão do demônio. Com um único movimento, o demônio enterrou a cabeça do homem no chão. O agressor apagou na hora. O demônio se levantou, limpando o ombro como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para o estabelecimento e comentou com ironia que o atendimento ali era uma bagunça. Enquanto isso, lá dentro, a festa continuava. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Então, o demônio abriu as portas com uma presença que calou o ambiente. Um dos gerentes, sem entender, gritou com os funcionários para que recebessem o cliente, mas os empregados congelaram, sentindo a tensão no ar. Lá de cima, o responsável pelo local observava a chegada inesperada. O demônio mantinha um sorriso confiante no rosto. Foi quando um dos guardas finalmente o reconheceu. Era o garoto de recados da estalagem Zaha. A confusão dos funcionários se transformou em raiva. Eles o cercaram, questionando o que ele pensava que estava fazendo ali. Sem se abalar, o demônio apenas pediu a bebida mais cara que tivessem. Ele não gostava de ser subestimado. A audácia do garoto deixou o guarda em puro choque e fúria. O guarda explodiu, acusando o demônio de ter enlouquecido. A situação estava prestes a sair do controle. Mas o demônio não se moveu. Com um sorriso de canto, ele apenas repetiu seu pedido por álcool. Foi quando o gerente do local, Cha Sung-tae, interveio. Eram as ordens dele que impediam os guardas de atacar. Sung-tae explicou com calma que eles não podiam expulsar um cliente. Era uma questão de negócios. O demônio apenas o observou em silêncio, medindo o novo oponente. Os guardas continuavam tensos, esperando qualquer sinal para agir. Sung-tae então mandou que preparassem uma mesa com bebidas para o convidado. Ele ainda debochou, dizendo que era uma chance única para um simples garoto de recados frequentar um lugar como aquele. Obedecendo às ordens, um funcionário começou a guiar o demônio escada acima.
Ele foi levado para o andar superior. O destino era uma sala privada e luxuosa. O funcionário que o acompanhava mal conseguia esconder sua irritação com a situação toda. Ele estava prestes a dizer algo. Mas o demônio foi mais rápido, se jogando no assento principal, como se fosse o dono do lugar. E com um olhar desafiador, ele deixou claro que se alguém estava ofendido, o problema não era dele. O funcionário, que já estava no limite, finalmente perdeu a paciência. Ele tentou confrontar o demônio, mas foi recebido com um olhar de puro tédio. Antes que pudesse terminar a frase, o demônio o interrompeu. A discussão acabou ali. Pouco depois, uma mesa farta foi servida. O demônio esperava, completamente à vontade. Ele então pegou a garrafa, questionando a qualidade da bebida. Uma mulher entrou, trazendo o que supostamente era o melhor licor da casa. Mas o demônio não estava interessado nela. Ele queria saber se Chae Yang estava no local. A mulher respondeu com um sorriso calculado. O demônio então comentou com ironia que a notícia de que ele apanhou já devia ter se espalhado por toda a cidade. Os dois se sentaram à mesa, mas a tensão era óbvia. Ela tentava manter a compostura, agindo como uma anfitriã perfeita. Mas o demônio estava sozinho em uma sala luxuosa, sendo tratado como um problema. Ele observou o copo, percebendo a verdade. Eles achavam que podiam enganar um simples garoto de recados. O cheiro e a cor da bebida entregavam tudo. Era um licor barato, uma ofensa direta. Ele tomou um gole. Aquele desrespeito não ia passar em branco. O demônio esperava em silêncio. Ele sabia que o insulto do licor barato não ficaria sem resposta. E a resposta chegou. Um homem invadiu a sala, gritando e questionando quem o jovem pensava que era. O demônio nem se abalou. Continuou bebendo com um ar de total indiferença. Ele apenas perguntou se era errado um simples garoto de recados querer beber em um lugar como aquele. A calma do demônio pegou o homem de surpresa. A reação não foi a que ele esperava. Então, o demônio o chamou pelo nome, Dong-Guak, e ofereceu um copo. Dong-Guak se aproximou da mesa ainda furioso, mas agora também confuso com a atitude do jovem. Ele se sentou, perguntando se o demônio tinha enlouquecido depois da última surra que levou. Ignorando a provocação, o demônio simplesmente serviu uma bebida para ele, mantendo o controle da situação. Dong-Guak pegou o copo, ainda olhando para o jovem com desprezo. Ele deu um último aviso. Era para o demônio beber e ir embora antes que as coisas piorassem. Mas o demônio apenas sorriu de volta, como se estivesse se divertindo com a ameaça. Foi a gota d'água. A raiva de Dong-Guak explodiu e ele esmagou o copo na mesa. Ele avançou para atacar, decidido a acabar com aquela humilhação. Mas seu golpe foi parado no meio do caminho, e sua mão começou a sangrar. A força do demônio era absurda. Dong-Guak não conseguia mover um músculo, completamente imobilizado pelo aperto dele. E o demônio o encarou com um sorriso satisfeito, como se estivesse apenas começando a se divertir com a situação. A dor e a humilhação tomaram conta de Dong-Guak. Ele não entendia por que o demônio estava agindo daquele jeito, mesmo depois de tudo. O demônio, no entanto, permaneceu indiferente, apenas observando a confusão do outro. De repente, a porta se abriu e uma nova figura entrou na sala. Era Chae Yang, a mulher que era o motivo de toda aquela confusão. Ela parou na entrada, observando a cena com uma expressão fria e calculista. Com a chegada dela, o demônio dispensou Dong-Guak, mandando que ele saísse dali. Sem ter o que fazer, Dong-Guak se retirou, passando por Chae Yang no caminho. Chae Yang então tomou o lugar vago, sentando-se à mesa de frente para o demônio. O jovem deu um leve sorriso, achando graça da situação que se formava. A expressão dele a irritou. Ela imediatamente questionou por que ele estava sorrindo. Ele respondeu com ironia, perguntando se um simples garoto de recados precisava de permissão para sentir algo. A resposta dele a pegou de surpresa. Ela não esperava por aquilo. Dando continuidade à sua provocação, o demônio mencionou que, de qualquer forma, não tinha dinheiro para o que ela estava pensando. Ele a observava com um sorriso tranquilo, enquanto Chae Yang tentava entender onde ele queria chegar com aquela conversa. A insinuação a deixou sem palavras.
Ela não podia acreditar na audácia dele, mas o demônio parecia se divertir com a confusão que estava causando. Irritada, Chae-Hyang reagiu, afirmando que nem todo o ouro do mundo poderia comprá-la. Ela deixou claro que era uma artista e que sua honra não estava à venda. Ele então pousou o copo na mesa. A brincadeira tinha acabado. O demônio finalmente esclareceu o mal-entendido. Ele só queria ouvir uma de suas canções. Nada mais. A revelação a atingiu em cheio. Ela tinha interpretado tudo da pior maneira possível. Chae-Hyang então se lembrou de uma piada que ela mesma fez na estalagem. Ele estava apenas se referindo àquilo. Ele continuou, explicando que nunca teve a intenção de fazer o que ela pensou. Ela permaneceu em silêncio, processando a situação humilhante. O demônio disse que o único motivo de tê-la procurado era para esclarecer esse ponto. A frieza com que ele conduziu a conversa a surpreendeu mais uma vez. E tendo dito o que queria, ele simplesmente a mandou ir embora. O assunto estava encerrado. Chae-Hyang ficou paralisada de medo. De repente, a porta se abriu com violência. 3 homens invadiram o quarto. O líder do grupo encarou o demônio. Ele não estava ali para conversar. O homem foi direto ao ponto, acusando o demônio de ter vindo para morrer. Ele parecia ter certeza de que o resultado daquele encontro já estava decidido. Mas o demônio o ignorou. Calmamente, ele pediu um momento para terminar sua bebida. A tranquilidade do alvo deixou o trio completamente confuso. Ele ironizou, dizendo que eles pareciam bem confiantes de que poderiam lidar com ele a qualquer momento. A provocação atingiu em cheio. A paciência deles estava se esgotando. O líder do grupo explodiu em uma gargalhada de puro deboche. Eles se sentaram à mesa com Zaha cercando-o. A intimidação era clara. Um deles comentou sobre a audácia de Zaha, que chegou ali chamando por Chae-Hyang. Eles debocharam, dizendo que ele estava prestes a levar uma surra de verdade dessa vez. O sorriso do líder mostrava o quanto ele estava se divertindo com a situação. Zaha, no entanto, apenas ofereceu uma bebida a eles. Sua calma era o maior dos insultos. O líder do grupo suspirou, já perdendo a paciência com a atitude de Zaha. Ele mandou Zaha se levantar, dizendo que a conversa terminaria lá fora. Mas Zaha o ignorou completamente. Ele apenas serviu uma bebida para si mesmo. Tomou um gole devagar, saboreando o momento. E então, abriu um sorriso de puro deboche. A afronta era clara. Aquele homem estava mesmo pedindo para morrer. Ainda servindo sua bebida, Zaha finalmente quebrou o silêncio. Ele perguntou se para eles ele era algum tipo de piada. Um dos capangas, visivelmente tenso, respondeu. Disse que Zaha estava passando dos limites. A surra de dias atrás poderia ter sido o fim, mas ele mesmo piorou a situação. A resposta de Zaha foi uma risada. O grupo de assassinos não entendeu, achando que ele tinha enlouquecido de vez. Eles começaram a rir junto, zombando da sua aparente loucura. Mas Zaha não estava rindo com eles. Ele estava rindo deles. A risada acabou. Os assassinos partiram para o ataque com um golpe coordenado. Eles avançaram com as espadas em punho, virando a mesa de jantar no processo. Mas Zaha permaneceu completamente calmo no meio do caos. Ele já esperava por isso. Num movimento rápido, ele reagiu. Usando a própria mesa como arma, Zaha arremessou um dos homens para longe e simplesmente esmagou os outros debaixo do peso da madeira maciça. Com o pé sobre a mesa, ele imobilizou o último que restava no chão. A arrogância dos capangas desapareceu, dando lugar ao choque e à dor. O homem só conseguia olhar para cima, completamente aterrorizado. Zaha então perguntou se ele ainda parecia algum tipo de piada. Observando de longe, uma mulher percebeu a gravidade da situação. Nesse ritmo, alguém ia morrer. Assustada com a violência, ela recuou da porta. Zaha simplesmente passou por cima dos corpos caídos e seguiu em frente. A mulher ficou sem reação, nervosa com o que tinha acabado de testemunhar. O demônio não demonstrou emoção alguma. O trabalho ali estava feito. Zaha se virou para a mulher e a insultou sem hesitar. Ela tentou argumentar, mas a ofensa já tinha sido feita. Ele não estava ali para conversar. A mulher ficou sem palavras, consumida pela raiva. Só então ela percebeu o som de algo quebrando atrás dela.
Zaha observou a reação dela satisfeito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Os homens que a acompanhavam estavam no chão, completamente derrotados. Zaha aproveitou para humilhar o líder deles, perguntando por que ele não estava mais rindo. A piada, no fim, era ele. Mas a confusão atraiu mais gente. Um novo grupo de guardas chegou ao local. O líder deles, um homem de cabelo branco, deixou claro que Zaha estava pedindo para morrer. A ameaça dele era séria. Zaha, no entanto, não pareceu nem um pouco intimidado com a chegada deles. O líder o avisou das consequências se ele ousasse sacar a espada. A tensão no ar era total. O líder do grupo observou a cena com um ar de superioridade. Pratos quebrados e comida espalhada por todo o chão. O resultado de uma briga que mal tinha começado. Zaha estava no meio da bagunça quando o grupo chegou. Ele apenas comentou sobre a qualidade da bebida. O líder não parecia interessado na história. Seu olhar era de puro desprezo. Zaha, no entanto, percebeu que a situação era diferente do que ele imaginava. Ele explicou que os homens tentaram enganá-lo, servindo uma bebida ruim como se fosse da melhor qualidade. Os dois se encararam. Entre eles, apenas os corpos dos homens que começaram a confusão. A paciência do líder tinha acabado. Ele avançou sem aviso, um golpe rápido para acabar com a conversa. Mas Zaha respondeu no mesmo instante, usando o que tinha na mão. A surpresa no rosto do líder foi total. O som do jarro quebrando marcou o fim daquela breve discussão. O contra-ataque de Zaha foi brutal e direto no rosto do líder. Os cacos de porcelana se espalharam pelo chão. O líder cambaleou para trás, atordoado, enquanto seus homens gritavam em pânico. Mas Zaha permaneceu imóvel, com a mesma expressão fria de antes. Com vários já no chão, ele olhou para o resto do grupo e lançou o desafio, perguntando quem seria o próximo. A intenção em seu olhar era clara. Não haveria misericórdia. Ninguém se moveu. A intimidação do oponente paralisou a todos. A humilhação do golpe transformou o choque do líder em pura raiva. Chega de conversa. Ele decidiu resolver aquilo com a lâmina. O líder o advertiu para pensar bem nas consequências de seus atos. Mas a ameaça não teve efeito algum em Zaha. Ele parecia quase entediado. Foi então que o líder sentiu o peso da situação. Aquele homem não estava blefando. Ele entendeu que a ameaça de Zaha era real. Terminar de sacar aquela espada seria o seu fim. Confuso, o líder mudou de tom e perguntou o que Zaha realmente queria ali. Zaha apenas respondeu que aqueles homens no chão tiveram azar. O recado estava dado. Zaha questionou com ironia se o que aconteceu foi apenas sorte. O líder ficou em silêncio, sentindo o peso da humilhação. A paciência de Zaha estava claramente no fim. Ele deu um ultimato, dizendo para o líder terminar de sacar a espada e morrer ali mesmo. A ameaça direta pegou o homem de surpresa. A situação era mais séria do que ele imaginava. Ele admitiu para si mesmo que não conseguiu nem ver o movimento de Zaha. A diferença de poder era absurda. Percebendo que não tinha chance alguma, o líder finalmente cedeu. Ele ordenou que seus homens recuassem e esperassem do lado de fora. Com um clique, ele guardou a espada. Era um sinal de rendição. Agora, mais calmo, ele reconheceu que Zaha não iria embora tão fácil. Ele tentou adivinhar o motivo, perguntando se Zaha queria um pedido de desculpas pelo que aconteceu dias antes. A pergunta ficou no ar, enquanto o líder aguardava a resposta. Zaha confirmou, mas com uma condição. O próprio dono do lugar deveria vir pessoalmente. Sem outra opção, o líder concordou em chamar o dono para resolver o problema. Zaha observou o homem ceder. A primeira parte do plano estava completa, mas sua expressão mostrava que era só o começo. Zaha comentou, com um tom de falsa preocupação, que felizmente o olho do líder não parecia ter perdido a visão. O homem, no entanto, não achou a menor graça. A humilhação era visível em seu rosto. Ignorando a provocação, ele se virou e ordenou que preparassem uma mesa na sala ao lado. Ele então sugeriu que, já que Zaha não ia matar seus homens, seria melhor cuidar dos feridos. A cena era desconfortável. Zaha ouviu a sugestão com uma expressão de puro desprezo. O líder ficou confuso. Ele se perguntava como alguém podia ter aquela reação depois de tudo que fez.
mas Zaha apenas abriu um sorriso sutil, claramente se divertindo com a situação. Enquanto os homens feridos eram carregados para fora, os dois observavam em silêncio. Pouco depois, eles se sentaram frente a frente na sala que foi preparada. A tensão era palpável. O líder limpava o ferimento no olho, reclamando da bagunça que a situação toda havia se tornado. Zaha permaneceu em silêncio, apenas observando o homem do outro lado da mesa. Seus olhos estavam fixos no líder. Ele não dizia nada, apenas analisava cada movimento. Tentando quebrar o gelo, o líder pegou uma garrafa de bebida e se ofereceu para servir Zaha. Ele então se desculpou pelo que seus homens fizeram, admitindo que subestimaram completamente a força de Zaha. O líder ofereceu uma bebida de alta qualidade, tentando amenizar a situação. Zaha apenas o encarou, desconfiado. Ele não demonstrou nenhuma reação. O homem serviu a bebida, justificando que, por ser um negócio, eles precisavam ter lucros. Zaha, no entanto, sugeriu que o líder bebesse primeiro, para provar que a bebida não estava envenenada. O líder deu uma risada seca e virou o copo de uma vez. Em seguida, ele questionou Zaha sobre suas habilidades, admitindo que nunca tinha ouvido falar delas. Zaha levou o copo à boca, sem pressa. Ele respondeu calmamente que só se segurou porque seu pai o ensinou a não lutar. Uma ameaça velada. Tentando mudar de assunto, o líder se desculpou novamente pelo que seus homens fizeram. Zaha pousou o copo na mesa. Ele agradeceu a compreensão, mas por dentro, a raiva começava a ferver com a falsidade do homem. Não era o pedido de desculpas que o irritava. Era a forma arrogante como foi feito. O líder sentiu a mudança no ar. O sorriso dele desapareceu. Zaha então perguntou se precisaria quebrar alguns ossos para que ele mudasse de atitude. A paciência tinha acabado. O líder finalmente entendeu. A conversa tinha terminado. A ameaça de Zaha funcionou. O líder se prostrou no chão, implorando por perdão. Pela primeira vez na vida, o homem sentiu o verdadeiro medo. A humilhação era total. Mas a cena foi interrompida pela chegada de uma mulher, que não entendeu o que estava vendo. Sung Tae percebeu a presença dela, tornando a situação ainda mais constrangedora. Em sua mente, a cena era impossível. Seu temido irmão, Sung Tae, estava ajoelhado para um simples garoto de recados. A ficha caiu. Ela se perguntou se Sung Tae também havia perdido para aquele mesmo garoto. A mulher ficou paralisada na entrada, sem saber como reagir àquela cena bizarra. A humilhação de Sung Tae se transformou em irritação. Ele se levantou encarando a recém-chegada. O silêncio entre os dois era pesado. Ela ainda estava processando tudo. Sem paciência, Sung Tae ordenou que ela se juntasse a eles na mesa. Ela se sentou ao lado de Zaha, visivelmente nervosa. O protagonista, no entanto, permaneceu impassível. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia servir a bebida. O medo era palpável. Então, Zaha quebrou o silêncio, chamando a mulher pelo nome. Ae Hyang. Ele a conhecia. Ao ouvir seu nome, ela se concentrou em servir a bebida para ele, sem ousar olhar para cima. O copo foi servido. Agora, Zaha tinha o controle total da situação. Zaha bebeu calmamente, saboreando o momento. Ao seu lado, Ae Hyang não conseguia entender o que estava acontecendo. Com um tom de deboche, ele comentou sobre como até um garoto de recados poderia ter um amor puro. A provocação era direta. Ae Hyang ficou completamente sem palavras, chocada com a audácia dele. Mas de repente, o tom de Zaha mudou, ficando sério. Ele disse que o assunto não era com ela e ordenou que fosse embora imediatamente. A ordem repentina a pegou de surpresa. Ela ficou paralisada por um instante, processando a humilhação. Sem ter outra escolha, Ae Hyang se levantou para sair da sala. Ela deu as costas para os dois e caminhou em direção à porta. Sung Tae apenas observou sua irmã sair, incapaz de fazer qualquer coisa para impedir. Um estalo de desdém escapou. A situação toda era um insulto para ele. Ele então se virou para Zaha, que o encarou de volta como se não entendesse o problema. Zaha o repreendeu por sua atitude, criticando a falta de educação do homem. Sung Tae deu um sorriso forçado, afirmando que tinha entendido o recado.
Mas Zaha não se deixou enganar por aquele sorriso. Ele sabia que aquilo estava longe de acabar. Sung Tae o observava com um sorriso presunçoso, sabendo que tinha a vantagem na conversa. Zaha, no entanto, apenas o analisava friamente, sem demonstrar qualquer reação. A troca de olhares era uma batalha silenciosa pelo controle da situação. Momentos antes, Sung Tae havia se curvado, agradecendo Zaha com uma polidez claramente forçada. Zaha permaneceu em silêncio, apenas observando a bebida que lhe foi servida. O jovem então se sentou, oferecendo um brinde com um ar de superioridade. Zaha foi direto ao ponto, questionando as intenções por trás daquele encontro. Sung Tae explicou que tudo o que estava acontecendo tinha a aprovação da união do gato negro. Ele deixou claro que forças poderosas estavam por trás de suas ações. Zaha entendeu a armadilha. Mesmo que vencesse o dono do lugar, a união inteira viria atrás dele. O sorriso de Sung Tae confirmava que Zaha havia entendido perfeitamente a ameaça. Zaha pousou o copo na mesa. Ele então perguntou, já sem paciência, o que Sung Tae realmente queria dele. A irritação em seu rosto era evidente. Mas Sung Tae apenas devolveu a pergunta, querendo saber o que o próprio Zaha pretendia fazer a respeito. Zaha finalmente respondeu, revelando o que pretendia fazer a respeito de tudo. A resposta, no entanto, não era o que Sung Tae esperava ouvir. Com um sorriso confiante, Zaha declarou que ele mesmo cuidaria da prefeitura. Sung Tae ficou chocado. A audácia daquela afirmação o deixou sem palavras. Zaha então deu a ele uma chance, dizendo para que fizesse uma escolha sábia. A proposta era direta. Se Sung Tae não concordava com o dono atual, que se juntasse a ele. Sung Tae processou a oferta em silêncio, seu rosto endurecendo com a decisão. De repente, Zaha se moveu, pegando seu oponente de surpresa. Mas Sung Tae não se abalou, devolvendo a provocação com um sorriso debochado. A reação dele apenas serviu para irritar Zaha ainda mais. Sung Tae baixou o olhar por um instante, parecendo refletir sobre o próximo passo. A paciência de Zaha estava visivelmente no limite. Ele então encarou Zaha em silêncio. A tensão entre os dois era palpável. Finalmente, Zaha se levantou, encerrando a conversa. Ele disse que a bebida de hoje ficaria por conta da casa. E com isso, deu as costas e simplesmente foi embora. Ao chegar na ferraria Cabeça de Dragão, Zaha encontrou o caminho bloqueado. Os homens do lugar não pareciam nada amigáveis, mas ele não demonstrou um pingo de medo. Pelo contrário, um sorriso de puro deboche surgiu em seu rosto. Zaha os encarou de frente, sem se abalar. Para ele, aquele grupo não passava de um bando de capangas. Com as mãos para trás, ele caminhou entre eles como se não representassem ameaça alguma. Ele simplesmente continuou seu caminho, subindo as escadas e ignorando a presença de todos. Lá de cima, Zaha perguntou em voz alta onde estava o garoto de recados que ele procurava. A provocação funcionou. Um dos homens, furioso, cerrou os punhos, pronto para agir. Quando o homem se virou, deu de cara com Zaha, que perguntou ironicamente se ele tinha finalmente acordado. Foi o estopim. O capanga perdeu a cabeça e partiu para cima com um soco. Mas o golpe foi parado com uma facilidade absurda. Zaha nem precisou de um segundo movimento. Um único chute foi o suficiente para resolver a situação. O grandalhão voou longe, quebrando tudo pelo caminho. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Zaha, no entanto, parecia mais entediado do que qualquer outra coisa. Ele avisou que eles seriam punidos, e então se virou para o resto do grupo, estalando a língua em desaprovação, como se estivesse lidando com crianças. A punição foi a humilhação. Zaha se virou e foi embora, sem nem olhar para trás. Ao sair, ele se despediu com ironia, dizendo que a noite até que foi divertida. Lá dentro, os homens só puderam assistir, remoendo a humilhação. Não havia nada que pudessem fazer. Mas Zaha já tinha outro objetivo em mente. Ele precisava de uma arma. Ele caminhou pelas ruas silenciosas da cidade. Seu destino era um lugar específico. Ele chegou na famosa ferraria Cabeça de Dragão. Para lutar contra a união do Gato Preto, ele precisaria de uma arma de verdade. E então ele entrou.
O som de metal sendo forjado ecoava pelo local. O trabalho ali não parava. Vários ferreiros trabalhavam sem parar, sob o olhar atento de um homem com uma cicatriz no rosto, até que a presença de Zaha chamou sua atenção. O homem o reconheceu. Era o garoto de recados da estalagem Zaha. Ele perguntou com um tom de deboche se Zaha estava ali para comprar alguma coisa. Zaha respondeu sem rodeios. Ele estava ali procurando por algumas armas. Mas o ferreiro continuou com o deboche, mencionando um boato de que Zaha tinha levado uma surra dias atrás. Zaha ignorou a provocação. Ele simplesmente especificou o que queria: uma espada leve ou um chicote. O ferreiro o analisou em silêncio por um momento. A tensão entre os dois era clara. Finalmente, o mestre ferreiro, Kun Chulyong, deu a ordem para seus homens. Ele se virou para Zaha, ainda desconfiado. Zaha respondeu que o motivo era óbvio. Ele não estava ali para conversa fiada. Os dois se encararam. O clima ficou pesado. Nisso, os homens voltaram. Eles trouxeram 3 armas de alta qualidade, apresentando-as para o jovem. Sem nem pensar muito, Zaha declarou que levaria todas. Ele estava com pressa. Surpreso, o ferreiro deu o preço: 90 niangs. Um valor altíssimo. Zaha repetiu o valor incrédulo. 90 niangs era um completo absurdo. O funcionário se intrometeu, insistindo que aquele preço já era um grande desconto. Mas Zaha não se abalou. Fez uma contraproposta: 50 niangs para pegar as armas emprestadas. O funcionário explodiu. Para ele, a proposta era o mesmo que um roubo. A discussão foi interrompida por uma nova figura que queria saber o que acontecia. Ambos se viraram surpresos com a chegada repentina. Era o mestre da ferraria em pessoa, Kun Chulyong. O funcionário logo explicou a situação para o chefe. Ele contou sobre a guerra que Zaha planejava e a oferta ridícula pelas armas. Zaha então cumprimentou o mestre, confirmando que já se conheciam. O ferreiro analisou o jovem. A história de um garoto de recados tentando começar uma guerra o intrigava. O funcionário ainda tentou argumentar, mas a decisão não estava mais em suas mãos. Kun o ignorou, focando sua atenção inteiramente em Zaha. Ele ponderou por um instante, medindo a confiança do rapaz. E então, para o choque de todos, Kun deu sua ordem. Era para dar as armas de graça. Zaha ficou em silêncio, processando a oferta inesperada do ferreiro. Mas Kun Chulyong não estava apenas sendo generoso. Ele queria testar a confiança do jovem, questionando sua audácia em querer fundar uma seita. Zaha não se abalou com a provocação. O ferreiro o analisava, tentando entender o que se passava em sua mente. Foi então que Zaha revelou seu verdadeiro plano. Ele não queria apenas armas, mas sim propor uma aliança com a seita do Dragão de Aço. Kun ficou confuso. A proposta era tão absurda que ele mal conseguia acreditar. Zaha explicou sua visão: uma união de todas as seitas da prefeitura, lutando juntas. O mestre ferreiro ouvia com desconfiança, mas a ideia ousada começou a chamar sua atenção. Ele ponderou sobre as implicações. Uma aliança como essa poderia mudar tudo. A ambição nos olhos de Zaha era inegável. Ele falava sério. O silêncio tomou conta da forja enquanto todos aguardavam a decisão de Kun. O jovem reforçou sua proposta, garantindo que nessa união nenhuma seita estaria acima da outra. Com um sorriso curioso, Kun fez a pergunta que definiria tudo. Qual seria o nome dessa aliança? Zaha preparou-se para dar a resposta. O nome que ele escolheu carregava todo o peso de sua revolta. Seus olhos brilharam com intensidade. Aquele nome mudaria o destino de todos eles. Kun Chulyong ficou em silêncio, medindo a ambição do jovem à sua frente. Diante de todos, ele questionou se um simples garoto de recados conseguiria mesmo fundar uma seita. O ferreiro o desafiou diretamente, perguntando se Zaha tinha confiança para enfrentar os irmãos Cho. A resposta de Zaha foi um sorriso confiante. Ele não precisava de palavras. A confiança do jovem chocou os presentes. Então, Kun tomou uma decisão inesperada. Ele ordenou que dessem as armas a Zaha de graça. Mas havia uma condição. A conversa sobre a aliança só continuaria se Zaha sobrevivesse ao desafio.
Mais tarde, Zaha se preparava em seus aposentos. O desafio estava aceito. A noite caiu. A hora de provar seu valor havia chegado. Do lado de fora, um impacto fez o chão tremer. Seus inimigos já o esperavam, e pareciam estar cavando sua cova. O homem no comando era Choi-gu, o segundo dos irmãos Cho. Choi-gu notou a presença de Zaha, surpreso por ele ter saído para encontrá-los. Com um gesto brusco, ele sinalizou o início do confronto. A paciência havia acabado. Mas em vez de um ataque, Choi-gu o levou para uma mesa. A conversa seria a primeira parte do confronto. Zaha aceitou, encarando seu inimigo sem um pingo de medo. Lá fora, os capangas continuavam cavando. Uma mensagem clara de quem estava no controle. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. Choi-gu tentou intimidá-lo, dizendo que tinha a aprovação da poderosa união do gato preto. Zaha apenas ouviu em silêncio. A ameaça não surtiu nenhum efeito. O líder ficou sem saber o que fazer. A calma de seu oponente o estava desestabilizando. A frustração dele rapidamente se transformou em raiva. Zaha, por outro lado, parecia se divertir com a situação. Choi-gu tentou se recompor, mas o controle da conversa já não era mais dele. Foi então que Zaha inverteu os papéis, pedindo um bom motivo para deixá-lo vivo. A provocação atingiu em cheio. Choi-gu explodiu, sentindo sua autoridade ser desafiada. Sem se abalar, Zaha listou seus crimes: tráfico de pessoas e assassinatos brutais. Ele sabia de tudo. E então revelou o motivo pessoal. Alguns conhecidos dele estavam entre as vítimas. A conversa tinha acabado. Naquele instante, Choi-gu entendeu. Ele não estava lidando com um homem comum. O medo tomou conta. Zaha atacou sem hesitar. No último segundo, Choi-gu conseguiu parar a lâmina com a própria mão. Zaha manteve a pressão. Ele não queria ameaças, mas sim um bom motivo para não acabar com a vida de Choi-gu ali mesmo. Pressionado, o líder dos assassinos buscava desesperadamente uma resposta. A vida dele dependia disso. Seus homens observavam de longe, incapazes de ajudar seu mestre. A tensão era palpável. Qualquer palavra errada seria o seu fim. Mas então, uma ideia surgiu em sua mente. Choi-gu acreditou ter encontrado a resposta perfeita, uma que mudaria o jogo. E sua resposta foi um ataque surpresa. Um golpe rápido e traiçoeiro. Ele apostou tudo naquele movimento. O ataque atingiu o ombro de Zaha, mas a reação do protagonista foi instantânea. A lâmina atravessou a mão de Choi-gu. O grito de dor ecoou pelo pátio. A aposta tinha falhado. O líder caiu de joelhos, derrotado. Zaha permaneceu impassível. Choi-gu não conseguia entender como tudo deu tão errado. Zaha o observou com desprezo. A resposta dele não foi boa o suficiente. Derrotado, Choi-gu explodiu em fúria. A humilhação era insuportável. Zaha observou, impassível. A dor do outro não significava nada para ele. A dor do ferimento finalmente o consumiu. A luta tinha acabado para ele. Zaha saboreou o momento com um sorriso cruel. A vitória era absoluta. Ele deixou claro que o plano do inimigo tinha falhado miseravelmente. A provocação o quebrou. Restou apenas o ódio. Então, o choque tomou conta de seu rosto. O desespero se transformou em terror. Ele entendeu o que estava acontecendo. Tarde demais. A pequena lâmina já estava cravada em seu peito. Com um simples gesto, Zaha ativou o golpe final. O corpo do líder desabou sobre a mesa. Fim de jogo. Sem qualquer emoção, Zaha se virou. O problema estava resolvido. Ele então se sentou para observar. Os capangas restantes receberam uma nova tarefa. A escolha era simples: enterrar o chefe e voltar para casa, ou morrer ali mesmo com ele. Os capangas restantes ficaram paralisados, sem entender a situação. Zaha deu uma desculpa absurda. Disse que o líder deles estava brincando com uma faca e morreu sozinho, por acidente. O trio ficou ali, completamente intimidado pela presença dele. O líder do grupo, suando frio, finalmente perguntou quem ele era de verdade. A expressão de Zaha não mudou. A pergunta não o impressionou nem um pouco. Ele então se levantou, encerrando a conversa.
Os homens tiraram as máscaras, expondo o medo em seus rostos. Desesperado, o líder tentou adivinhar, perguntando se Zaha era da União do Gato Preto. Zaha ignorou a pergunta. Ele só queria saber a decisão deles. E apontou, deixando claro que a paciência tinha acabado. O pânico tomou conta. Um trabalho simples virou uma sentença de morte. Eles começaram a implorar, tentando se explicar para salvar a própria pele. Mas Zaha não estava interessado em desculpas. Um dos homens olhou para cima, com um último pingo de esperança. Ele se ajoelhou, dizendo que não sobreviveria sem seu trabalho. Zaha apenas ouviu, impassível. Em meio ao caos, o assassino ajoelhado fez uma pergunta bizarra. Se Zaha sabia cozinhar. A simples menção de uma sopa pareceu dar ao homem uma nova e desesperada esperança de vida. Zaha, no entanto, não estava nem um pouco interessado. Ele apenas disse para o homem cuidar da própria vida por enquanto. O assassino entendeu o recado e agradeceu, recebendo permissão para descansar enquanto os outros continuavam o trabalho forçado. Resolvida a situação, Zaha finalmente entrou na estalagem em busca de um momento de paz. Mas assim que entrou, percebeu que algo estava errado. Ele não estava sozinho ali dentro. Uma figura o esperava nas sombras, com um sorriso tranquilo e um leque na mão. Zaha ficou imediatamente em alerta. Aquele homem não agia como um sobrevivente assustado. O estranho começou a contar sua história, orgulhoso de seus próprios feitos. Ele explicou que fingiu uma lesão e fugiu para um local seguro, apenas para observar como tudo terminaria. O homem se apresentou como alguém útil e de raciocínio rápido, um recurso valioso que Zaha deveria aproveitar. Ele queria ter certeza de que o protagonista havia entendido o seu valor. Zaha ouviu tudo em silêncio. No fim, ele teve que admitir que o plano do homem foi bem sucedido. O sobrevivente sorriu, satisfeito. Ele explicou que não teve escolha, fez o que era preciso para continuar vivo. Songtae quis saber qual era o plano de Zaha para os outros 2 irmãos Cho. Zaha ficou em silêncio, considerando a pergunta com seriedade. Ele concluiu que não podia deixá-los viver. Se o fizesse, a prefeitura de Iliang sofreria ainda mais. A decisão estava tomada, mas a conversa tomou um rumo inesperado. Zaha quebrou a tensão, chamando Songtae pelo nome. Songtae respondeu prontamente, aguardando a ordem. Mas o que veio a seguir não foi uma ordem, e sim um comentário sobre a falta de lanches. Songtae ficou sem reação por um momento, pego de surpresa pela mudança repentina. A situação era tão bizarra que ele ficou visivelmente desconcertado. Recompondo-se, ele se ofereceu para ir comprar, mas estendeu a mão pedindo dinheiro para a tarefa. A audácia do pedido deixou Zaha atordoado. O homem que ele acabou de salvar estava cobrando por um favor. Songtae aguardou, um pouco nervoso, enquanto o silêncio se estendia. Finalmente, Zaha cedeu. Disse para ele comprar bastante comida e que podia até pegar algo para si. Satisfeito, quando Songtae se aproximou do prédio, uma voz o chamou da entrada. Alguém já o aguardava. Era Songtae. Ele se apresentou com um ar de confiança, pronto para explicar seu valor. Zaha, no entanto, não parecia nem um pouco interessado em suas propostas ou habilidades. Pelo contrário, o demônio deu uma ordem simples, tratando o sobrevivente como um mero mensageiro. A humilhação foi imediata. Ele, um estrategista astuto, sendo rebaixado a um simples garoto de recados. A raiva era visível. Mesmo contrariado, ele cerrou os dentes e decidiu obedecer. Por enquanto, Zaha o observou partir desconfiado. Ele mal sabia que tipo de homem tinha acabado de recrutar, nem os segredos que ele escondia. Em meio a um banquete, a tensão podia ser cortada com uma faca. O homem de cabelo branco se recusava a acreditar na identidade de seu companheiro. Para ele, era impossível que aquele fosse o verdadeiro Zaha. Devia ser algum impostor muito bem disfarçado. Zaha, o demônio louco, apenas ouvia as acusações com uma calma perturbadora, bebendo tranquilamente. Com um olhar frio, ele respondeu à altura, sugerindo que talvez aquela dúvida só seria respondida após a morte do seu colega. Uma ameaça clara e direta. Songtae, no entanto, não pareceu se abalar com a provocação e continuou comendo.
Zaha então começou a listar os pequenos golpes que seu parceiro aplicava, como enganar as pessoas vendendo licor barato, como se fosse uma bebida de luxo. A provocação finalmente surtiu efeito, e a mão de Sung Tae tremeu de irritação. Zaha observou a reação em silêncio, mantendo a compostura. A paciência de Sung Tae se esgotou, mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, Zaha foi mais rápido, cravando o hache diretamente na mão dele com uma precisão brutal. Ignorando a dor lancinante, Sung Tae simplesmente virou um copo de bebida. Ele então mudou de assunto, falando sobre eliminar os irmãos Cho. Mencionou que, como não sabia o paradeiro do irmão mais novo, Cho Sampyung, ele cuidaria de Cho Il-sung primeiro. Tudo dito com uma naturalidade assustadora. Zaha estranhou o tom casual com que ele falava de assassinato e perguntou se ele estava com raiva. A resposta foi inesperada. Sung Tae disse que o que realmente o irritava era o fato de toda a comida que ele comprou ter um gosto horrível. Diante daquela resposta absurda, Zaha ficou em silêncio, apenas processando a situação. Zaha começou a se gabar, afirmando com total confiança que poderia cuidar de qualquer um sozinho, sem precisar de ajuda. Sung Tae, no entanto, não parecia nem um pouco convencido com aquela arrogância. A atitude de Zaha o preocupava. Ele permaneceu em silêncio por um instante, apenas observando o companheiro. Um sorriso forçado surgiu em seu rosto, mas a veia saltando em sua testa entregava sua verdadeira irritação. A paciência de Sung Tae finalmente chegou ao limite. Ele bateu na mesa com força, gritando que era impossível que aquele homem à sua frente fosse o verdadeiro Zaha. A farsa tinha ido longe demais. Zaha respondeu à acusação com um olhar mortal. A pressão em seu olhar era intensa. De forma fria e ameaçadora, ele sugeriu que a resposta para essa pergunta seria revelada para Sung Tae, depois que ele morresse. A tensão na sala ficou pesadíssima. Um movimento em falso e tudo poderia explodir. Sung Tae baixou o olhar, processando a ameaça de morte que acabara de receber. Zaha, por sua vez, agiu como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente pegou seu copo, dizendo que terminaria sua bebida e depois iria eliminar Il-sung. Sung Tae ficou chocado com a naturalidade com que Zaha falava sobre tirar uma vida, especialmente depois da tensão de segundos atrás. Zaha continuou o planejamento, mencionando que o verdadeiro problema era encontrar Cho Sampyung, já que seu paradeiro era desconhecido. Sung Tae apenas observava, completamente desnorteado com a mudança repentina de assunto e a frieza de seu companheiro. Zaha retomou a conversa sobre a missão, fazendo uma pergunta direta a Sung Tae sobre sua capacidade de lidar com Cho Sampyung, caso ele retornasse. Sung Tae respondeu com um sorriso confiante, garantindo que conseguiria dar conta do recado sem problemas. A confiança excessiva, no entanto, não pareceu impressionar Zaha, que permaneceu cético. Logo em seguida, Sung Tae admitiu que seu olho ferido poderia dificultar um pouco as coisas, contradizendo sua própria confiança. A indecisão de Sung Tae irritou Zaha profundamente. Ele exigiu uma resposta clara e definitiva. Ou ele conseguia, ou não. Sung Tae, no entanto, explicou que seu plano era usar a furtividade a seu favor, transformando a desvantagem em uma arma. Ele se gabou de sua reputação, perguntando se Zaha nunca tinha ouvido falar de Cha Sung Tae, o mestre da furtividade. Zaha já estava perdendo a paciência com toda aquela encenação. Ele só queria saber se o plano era sólido ou não. Mas Sung Tae parecia estar se divertindo com a situação, completamente alheio à frustração de seu parceiro. Foi a gota d'água. Zaha explodiu, lembrando que obviamente sabia quem ele era e o chamando de idiota por se apresentar. Para se acalmar, Zaha serviu mais uma bebida, tentando focar novamente nos detalhes da operação. Ele continuou a explicar o plano, detalhando o que aconteceria com os bordéis que eles pretendiam tomar. Então ele deu um aviso final e mortal. Se Sung Tae falhasse, Zaha garantiria pessoalmente que ele se juntaria aos irmãos Cho no outro mundo. A ameaça fez efeito. A expressão de Sung Tae mudou, e ele ouviu com total seriedade, entendendo que a brincadeira tinha acabado. Zaha concluiu, deixando claro que o sucesso da missão era a única opção.
A vida de Sung Tae e o controle dos bordéis estavam em jogo. Zaha finalizou a ameaça, dizendo que seria melhor para Sung Tae morrer por suas mãos. Diante daquela frieza, Sung Tae não teve nada a dizer. Ele deixou as condições bem claras. Se Sung Tae falhasse na missão, Zaha o enviaria pessoalmente para se encontrar com os irmãos Cho. Não era mais um aviso, era uma promessa. A promessa de Zaha pegou Sung Tae de surpresa. A seriedade da situação finalmente bateu com força. A pressão era tanta que Sung Tae se irritou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Irritado com a ameaça, Sung Tae reclamou que por qualquer coisinha já queriam matá-lo. Ele sugeriu com sarcasmo que talvez fosse melhor simplesmente se aposentar e ir para as montanhas. Mas Zaha não se abalou nem um pouco. Ele simplesmente respondeu que, se Sung Tae não quisesse o trabalho, ele encontraria outra pessoa. Na mesma hora, a atitude de Sung Tae mudou completamente. Ele se recompôs, se apresentou formalmente e disse que era muito cedo para pensar em aposentadoria. Zaha continuou bebendo, impassível. De repente, Zaha se levantou da mesa, deixando Sung Tae completamente confuso com a ação inesperada. Sung Tae perguntou por que ele estava tirando a roupa no meio da refeição. A resposta de Zaha foi direta e bizarra. Ele ia vestir as roupas de Sung Tae. A resposta deixou Sung Tae sem palavras. Ele não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Sem dar tempo para ele pensar, Zaha ordenou que Sung Tae se apressasse e tirasse as roupas também. Sem muita escolha, Sung Tae começou a se despir, ainda sem entender o que estava acontecendo. Os dois ficaram lado a lado, enquanto a troca de roupas acontecia. A situação era no mínimo estranha. Com a troca feita, o plano de Zaha começava a se revelar. Ele agora se passaria por Sung Tae, deixando o verdadeiro dono das roupas cada vez mais apreensivo. Sung Tae não escondeu sua irritação com a troca forçada de roupas, mas Zaha parecia completamente indiferente à frustração dele. No entanto, a raiva de Sung Tae rapidamente se transformou em um sorriso debochado. Ele admitiu que Zaha era mais esperto do que parecia, reconhecendo que as roupas originais dele chamariam atenção demais no lugar para onde estavam indo. Zaha permaneceu em silêncio, apenas ouvindo a análise de seu companheiro. A troca de identidades continuou, com cada um se preparando para assumir o papel do outro. Zaha finalizou seu disfarce, amarrando o cabelo para completar a transformação. Totalmente pronto, ele se virou para Sung Tae, querendo saber o que ele achava do novo visual. Sung Tae não conseguiu se segurar e começou a aplaudir, achando a situação toda irônica. Ele se aproximou para dar sua opinião sincera sobre a aparência de Zaha. Sung Tae comentou que, com roupas decentes, Zaha parecia bem melhor do que ele imaginava, diferente do visual de mendigo que costumava ter. A admiração de Sung Tae era tão exagerada que parecia até que ele tinha se multiplicado para elogiar Zaha. A paciência de Zaha com a brincadeira acabou rápido. Um golpe na cabeça foi o suficiente para calar Sung Tae. O recado foi dado. A atmosfera de brincadeira desapareceu na mesma hora. Zaha o advertiu seriamente, dizendo que sua paciência tinha limite e que esperava que Sung Tae não cometesse o mesmo erro de novo. Sung Tae entendeu a mensagem perfeitamente. A partir daquele momento, a missão era a única coisa que importava. Antes de partir, Zaha recebeu uma última instrução de Sung Tae. Com uma reverência, Sung Tae pediu que ele tomasse cuidado com as roupas. Zaha, no entanto, simplesmente o ignorou e seguiu seu caminho. Ele partiu sem olhar para trás, deixando Sung Tae sozinho na residência. Zaha caminhou sozinho pela escuridão da noite, totalmente focado em seu objetivo. De volta à casa, Sung Tae observava a partida com um sorriso estranho no rosto. Mas por dentro, o sentimento era outro. Ele amaldiçoou Zaha, revelando o ódio que sentia por ter sido usado daquela maneira. Enquanto isso, Zaha finalmente chegou ao seu destino, o famoso bordel Flor de Pera. Na entrada, os guardas o receberam com o devido respeito, sem desconfiar de sua verdadeira identidade. Um deles se aproximou e perguntou se ele estava ali para encontrar o dono do lugar. Zaha confirmou, se apresentando como um membro da temida União do Gato Preto. A menção da organização poderosa pegou o guarda completamente de surpresa. Mas Zaha não tinha paciência para formalidades.
Com um único movimento, ele deixou claro que não estava ali para conversar. Ele exigiu ser levado ao dono imediatamente. O guarda, intimidado, se desculpou e concordou na mesma hora. Sem mais perguntas, as portas do estabelecimento se abriram para ele. O guarda o guiou para dentro, pedindo que ele o seguisse pelo salão principal. O guarda guiou Zaha para dentro do estabelecimento, um lugar muito mais luxuoso do que parecia por fora. Ele seguiu o guia pelas escadarias, subindo em direção ao coração do bordel, onde o dono o aguardava. Ao chegarem a uma sala de recepção, o guarda pediu que Zaha esperasse um momento, pois ele iria notificar o mestre da casa. Zaha parou por um instante, mas em vez de esperar como um convidado comum, ele caminhou até o assento de honra e se sentou. Uma clara provocação. Ele apoiou sua espada ao lado, completamente à vontade, como se o lugar já fosse dele. Sozinho na sala vazia, Zaha observou o ambiente, aguardando pacientemente a chegada do seu verdadeiro alvo. Ele parecia calcular cada detalhe da situação, completamente focado no que estava prestes a acontecer. Finalmente, o dono do bordel apareceu. Sua presença imponente e seu olhar sério mostravam que ele não era um homem qualquer. Ele se aproximou e comentou que era a primeira vez que via o rosto de Zaha por ali. O homem não escondeu sua irritação, questionando a audácia do visitante que chegou tarde e ainda se sentou em seu lugar de direito. Zaha, no entanto, permaneceu imóvel, sem demonstrar qualquer intenção de se levantar ou pedir desculpas. Intrigado com a confiança do jovem, o dono foi direto ao ponto e perguntou qual era a posição dele dentro da união do gato preto. Um leve sorriso surgiu no rosto de Zaha. A pergunta do homem parecia tê-lo divertido, mas o dono não estava achando graça. Ele encarou o jovem com seriedade, esperando uma resposta que justificasse tamanha insolência. Em vez de responder, Zaha apenas sorriu. Sua expressão de deboche era a única resposta que o dono do bordel precisava ouvir. A insolência do jovem pegou o homem de surpresa. A diversão de Zaha era um insulto direto à sua autoridade. E ele não parou por aí. Zaha continuou a provocação, testando os limites da paciência do dono. A paciência do homem finalmente se esgotou. Ele se levantou, incrédulo com a audácia do rapaz. A raiva tomou conta. Para ele, aquilo era uma declaração de guerra dentro de sua própria casa. O clima na sala ficou pesado. De um lado, a fúria contida. Do outro, uma calma que beirava o absurdo. Zaha observava a reação do dono com satisfação, como se tudo estivesse saindo exatamente como ele planejou. Cada segundo de silêncio e cada sorriso debochado alimentavam ainda mais o ódio do homem. O dono então quebrou o silêncio, mencionando seu irmão e questionando como Zaha ousava tratá-lo como um simples mensageiro. A desonra era pessoal. O insulto não era apenas a ele, mas a toda a sua família. Zaha respondeu com frieza, explicando que foi o irmão do dono quem decidiu visitá-lo, invertendo completamente a culpa. Foi a gota d'água. Cego pela raiva, o dono partiu para o ataque, abandonando qualquer tentativa de conversa. Mas Zaha estava esperando por isso. Seus olhos revelaram que a reação violenta do homem era exatamente o que ele queria. O ataque foi rápido e brutal, mas Zaha se moveu com a mesma velocidade para interceptar o golpe. As mãos se chocaram com força. A pressão do impacto revelou que o jovem era muito mais forte do que aparentava. O choque de energia foi brutal. A onda de impacto arremessou o dono do bordel para trás com uma violência que ele não esperava. Ele voou pela sala, completamente impotente, indo direto na direção do próprio assento de poder. No entanto, o homem não era um amador. Ele conseguiu se reequilibrar no ar e aterrissou, absorvendo o impacto com dificuldade. O choque era evidente em seu rosto. Ele simplesmente não conseguia acreditar na força que acabara de enfrentar. Ele percebeu o que tinha acontecido. Tinha perdido na disputa de energia interna. Mas como aquilo era possível? Zaha, por outro lado, estava perfeitamente calmo. Ele comentou que o dono era muito mais fraco do que ele imaginava. A humilhação ferveu no sangue do homem. Ele se lembrou que Zaha era apenas um garoto de recados de uma estalagem qualquer até pouco tempo. Vendo a hesitação do oponente, Zaha o provocou, perguntando por que ele estava demorando para agir. A paciência do jovem estava no fim.
Ele se preparou para tomar a iniciativa e acabar com aquilo de uma vez. O dono do bordel viu a intenção assassina nos olhos de Zaha e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em um ato de desespero, ele decidiu não esperar mais e lançou seu próprio ataque, tentando recuperar o controle da luta. Mas Zaha foi mais rápido. Ele encontrou o golpe do homem com precisão, interceptando-o no meio do caminho. Usando a força do oponente contra ele mesmo, Zaha o desequilibrou e o arremessou com um único movimento fluido. O corpo do homem foi jogado com tanta força que atravessou a sala inteira, destruindo tudo em seu caminho. O impacto contra a parede foi devastador. O dono do bordel mal conseguia respirar, sentindo o gosto de sangue na boca. Zaha permaneceu de pé, observando o resultado de seu último golpe. A destruição ao redor não parecia abalá-lo nem um pouco. Com um simples gesto, ele sinalizou que aquilo ainda não tinha acabado. Ele estava ali para resolver as coisas de um jeito ou de outro. Seu olhar era de puro desprezo. Ele esperava mais de um homem que se achava tão poderoso, mas só encontrou fraqueza. Do outro lado da sala, o dono do bordel cuspiu sangue, sentindo o corpo quebrado pelo impacto. Enquanto Zaha observava sem mover um músculo, o homem tentava se levantar, mas o corpo já não obedecia. A humilhação era palpável. A raiva queimava em seus olhos. Ser derrotado daquela forma, por alguém que ele considerava um ninguém, era pior do que qualquer ferimento. Mas Zaha não sentia pena. Apenas uma frieza calculista. Ele se aproximou, pronto para dar o golpe final. Em um piscar de olhos, ele agarrou o pescoço do homem, erguendo-o do chão. O dono do bordel mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não havia hesitação no rosto do jovem, apenas a certeza de que estava fazendo o que precisava ser feito. O aperto era implacável, cortando o ar e esmagando qualquer esperança que o homem ainda pudesse ter. Zaha então o criticou, dizendo que, apesar de todos os anos no poder, o trabalho dele era desleixado e cheio de falhas. Ele repetiu a acusação, deixando claro que não era apenas uma luta física, era um julgamento sobre toda a vida do dono do bordel. E com um último movimento, Zaha enterrou a cabeça do homem no chão, terminando a luta de forma brutal e definitiva. Do lado de fora, a noite continuava, indiferente à violência que acabara de acontecer lá dentro. Mas o barulho atraiu atenção. Alguém olhou para cima, chocado, bem a tempo de ver Zaha no andar de cima e um objeto sendo arremessado em sua direção. Quando os homens do Lorde finalmente chegaram, já era tarde demais. Encontraram seu mestre no chão, sem vida, e Zaha de pé ao lado do corpo, como se nada tivesse acontecido. Com um desprezo evidente, Zaha os provocou, questionando o que eles poderiam fazer agora. A chegada deles não mudava o fato de que seu Lorde estava morto. A expressão dele era fria, sem qualquer remorso pelo que acabara de fazer. Ele encarou os homens, pronto para ditar as novas regras do jogo. Zaha então usou o corpo como exemplo, deixando um aviso claro. Aquele seria o destino de quem questionasse a decisão de criar uma nova seita na região. O medo tomou conta dos guardas. Eles entenderam que estavam diante de alguém que não hesitaria em eliminá-los também. A ameaça pairava no ar, uma ordem para que saíssem de seu caminho se quisessem continuar vivos. Sem dizer mais nada, Zaha simplesmente começou a andar. O corredor de homens armados se abriu para ele, ninguém ousando ficar em seu caminho. Ele passava por eles sem nem mesmo olhar. Sua presença era suficiente para manter todos paralisados de medo. Mas enquanto ele se afastava, um dos guardas o reconheceu. Aquele rosto era familiar. Outro confirmou a suspeita. Apesar das roupas diferentes, eles tinham certeza de já tê-lo visto várias vezes. Era o garoto de recados da estalagem Zaha. Zaha parou de repente. Ele tinha ouvido. Ele se virou lentamente e um leve sorriso surgiu em seu rosto. A farsa, ou o que quer que fosse, tinha acabado. O medo dos guardas se transformou em pura fúria. A humilhação de terem sido intimidados por um simples garoto de recados era demais para suportar. A expressão de Zaha mudou. A diversão deu lugar à irritação. Aquele reconhecimento inesperado estava começando a se tornar um problema. O resultado da fúria dos guardas foi um silêncio aterrorizado. Eles olhavam para baixo, incapazes de encarar o que tinha acabado de acontecer.
Zaha se virou para o corredor cheio de homens e fez uma promessa sombria. Ele disse que os enviaria para se encontrarem com o chefe deles. A ameaça deixou todos paralisados. A raiva que sentiam antes se transformou em puro choque, sem que ninguém ousasse dar um passo. Zaha, por outro lado, parecia completamente tranquilo. Ele encarou a situação com um ar de superioridade, como se lidar com um grupo inteiro de guardas fosse apenas um pequeno inconveniente em seu dia. Sem esperar por uma resposta, ele simplesmente deu as costas para eles. Com um leve sorriso, Zaha começou a se afastar, deixando para trás um corredor cheio de homens que agora sabiam com quem estavam lidando. Ninguém se moveu. Eles apenas observaram o garoto de recados ir embora, o rastro de destruição no chão servindo como um aviso claro. Logo depois, Zaha chegou ao seu verdadeiro destino. Sung Tae o viu e ficou surpreso. Ele perguntou por que Zaha já estava de volta, pois achava que ele tinha ido matar Cho Il-seom. Zaha passou direto por ele, desferindo um golpe rápido e chocante. Ele então informou a Sung Tae que Cho Il-seom já tinha partido. Com total confiança, ele disse a Sung Tae que, se duvidasse, poderia ir verificar por si mesmo. Sung Tae ficou paralisado, tentando processar a informação. Ele observou Zaha se afastar, a mente girando com a implicação do que acabara de ouvir. Sung Tae estava perplexo. Ele não conseguia entender como Zaha tinha se tornado tão forte em tão pouco tempo, a ponto de resolver tudo e voltar sem um arranhão. A afirmação de Zaha deixou Sung Tae em choque. Ele apenas observou o jovem se afastar, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. Sozinho no salão, Sung Tae encarou o caminho vazio por onde Zaha havia partido. A notícia da morte de Cho Il-seom era simplesmente inacreditável. Uma onda de frustração tomou conta dele. Como aquele garoto, que ele conhecia há tão pouco tempo, podia ter se tornado um monstro tão poderoso de repente? Ele olhou ao redor, desnorteado. A situação toda parecia um pesadelo, e a tranquilidade de Zaha ao contar o que fez era a parte mais assustadora. Enquanto isso, Zaha já estava de volta ao seu quarto. Para ele, a questão dos irmãos Cho era apenas um assunto urgente que precisava ser resolvido antes de focar no que realmente importava. Seu único objetivo agora era treinar e ficar ainda mais forte. Ele se lembrou de sua vida passada. Embora já tivesse alcançado esse nível antes, sentia que sua compreensão e a velocidade de seu progresso eram muito maiores desta vez. Zaha sabia que não podia desperdiçar essa chance única. Ele estava evoluindo muito mais rápido do que imaginava. Concentrado, ele finalmente atingiu o próximo estágio de seu poder. Uma pequena chama de energia se materializou em suas mãos, marcando a conquista da Terra da Madeira. O tempo passou enquanto Zaha meditava. O sol se pôs e a noite chegou, mas ele permaneceu completamente imerso em seu treinamento, isolado do mundo exterior. Lá fora, a notícia da morte de Cho Il-seom já se espalhava. As pessoas cochichavam, especulando que o garoto de recados da estalagem o havia matado, e agora se perguntavam sobre o paradeiro do próprio garoto. Mal sabiam eles que, enquanto fofocavam, uma figura se aproximava da estalagem, trazendo ainda mais incertezas para a noite. Dentro do quarto, Zaha finalmente concluiu sua meditação. Ele sentia seu corpo mais puro e poderoso do que nunca, pronto para o que viesse a seguir. Zaha sentiu o poder fluindo por suas veias. Ele já havia alcançado esse nível em sua vida passada, mas agora a sensação era completamente diferente. Ele percebeu que, em sua vida anterior, sua compreensão tinha sido rápida demais, superficial. Ele havia se apressado, sem absorver a verdadeira essência de seu poder. Mas desta vez foi diferente. Ele sentiu a profundidade do que havia conquistado, uma base sólida que antes não existia. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Todo o esforço e a meditação intensa finalmente haviam valido a pena. Só então, Zaha olhou ao redor e percebeu a bagunça em seu quarto. As impurezas expelidas de seu corpo durante o treinamento haviam deixado uma marca no ambiente. E não era só a bagunça. Um cheiro terrível impregnava o ar, um resultado direto do processo de purificação pelo qual ele havia passado.
Mas, para Zaha, até mesmo aquele cheiro horrível era um troféu. Era um sinal claro de sua conquista e de quão mais puro seu corpo havia se tornado. De repente, um grito do lado de fora quebrou seu momento de autoapreciação. Alguém parecia completamente chocado com o cheiro que vinha de seu quarto. Era Sung-tae, que ao se aproximar, foi atingido em cheio pelo odor. Ele não conseguia entender o que poderia ter acontecido ali dentro para causar aquilo. Ao entrar, Sung-tae viu Zaha de pé no meio do quarto e ficou ainda mais perplexo com a cena. O cheiro era tão insuportável que Sung-tae mal conseguia se manter em pé. Era uma verdadeira tortura para os seus sentidos. Zaha, por outro lado, não gostou nada da interrupção dramática. A reação exagerada de Sung-tae estava começando a irritá-lo profundamente. Sung-tae finalmente desabou, incapaz de aguentar mais. Ele se curvou no chão, tentando desesperadamente bloquear o odor. Ele amaldiçoou a situação, sem entender por que Zaha faria algo assim ou o que exatamente havia acontecido ali. Zaha observou a cena, cada vez mais irritado. Pela reação de Sung-tae, ele percebeu que o homem não achava que o cheiro era de impurezas, mas de outra coisa, bem mais nojenta. A paciência de Zaha com o drama de Sung-tae tinha acabado. Ele não aguentava mais ver o homem desmaiado no chão por causa de um cheiro, e sua irritação era visível. Mais tarde, para limpar o corpo e a mente, Zaha foi para um dos estabelecimentos mais luxuosos da cidade. Ali, imerso em um banho quente, ele finalmente conseguiu um momento de paz, longe de todo o caos e, principalmente, longe de Sung-tae. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu relaxar de verdade, sentindo que era exatamente disso que precisava. Mas a tranquilidade durou pouco. Sua mente logo voltou a remoer os acontecimentos recentes e as pessoas que o cercavam. Zaha lembrou da reação patética de Sung-tae, que gritava para ele ir tomar um banho e não chegar perto, como se tivesse visto um monstro. Depois de se limpar, Zaha o confrontou. Com um tom de desprezo, ele perguntou por que Sung-tae ainda segurava uma faca, como se aquilo fosse adiantar alguma coisa. A simples lembrança da covardia de Sung-tae o deixava furioso. Aquele nível de fraqueza era algo que Zaha simplesmente não conseguia tolerar. De volta ao presente, a porta do cômodo se fechou, trazendo-o de volta à realidade do seu banho. Sozinho novamente, Zaha começou a refletir sobre vingança. Ele pensou em um velho ditado. Para um cavalheiro, 10 anos não é tarde para se vingar. Mas a filosofia dele era outra. Para os fracos, a vingança começa no exato momento em que apanham. E nesse instante, uma mulher entrou no quarto. Zaha a observou se aproximar, interrompendo seus pensamentos sombrios. A mulher se curvou respeitosamente, aguardando em silêncio as ordens que ele estava prestes a dar. Ele então explicou a nova função dela. Zaha deixou claro que ela não era mais uma prostituta, mas sim uma anfitriã, responsável por receber as pessoas. A mulher ouviu as palavras em silêncio, processando a mudança repentina em seu destino. A decisão de Zaha mudaria completamente a vida dela dali em diante. A mulher baixou o olhar, processando a notícia. A vida que ela conhecia tinha acabado de ser virada de cabeça para baixo por aquele homem misterioso. Zaha continuou, dizendo que ela não precisava mais fazer o que fazia antes. A jovem olhou para ele, completamente confusa com a súbita mudança em seu destino. Ele falava com uma calma assustadora, como se não tivesse acabado de alterar a vida dela com poucas palavras. Zaha então reforçou sua ordem. Ela não era uma prostituta, mas sim uma anfitriã. E ele esperava que ela agisse de acordo com sua nova e respeitável posição. Após dar as instruções, ele se virou, encerrando o assunto. Para Zaha, a decisão estava tomada, e não havia mais nada a ser discutido. Seus pensamentos, no entanto, já vagavam para longe. A situação daquela mulher era apenas um pequeno detalhe em um plano muito maior que ele estava traçando. A jovem permaneceu em silêncio, observando-o. Ela tentava entender as verdadeiras intenções por trás daquela atitude inesperada. O clima no quarto era pesado. De um lado, um homem poderoso e imprevisível. Do outro, uma mulher cujo futuro estava inteiramente nas mãos dele. Zaha parecia perdido em suas próprias reflexões,
quase esquecendo que ela ainda estava ali, de pé, esperando. Tomando coragem, ela fez uma pergunta que a intrigava. Ela tinha ouvido dizer que ele era forte. Então por que se deixou apanhar daquela vez? A pergunta dela pareceu tocar num ponto sensível, trazendo à tona uma memória desconfortável para Zaha. Ele se ajeitou na banheira, preparando-se para responder. Aquela era uma oportunidade para explicar sua visão de mundo. Zaha começou citando um velho ditado sobre como a vingança de um cavalheiro pode esperar até 10 anos. Mas ele logo revelou que sua filosofia era diferente. Para ele, era preciso apanhar para ter um motivo claro, um ponto de partida para a retaliação. A intensidade nas palavras dele a deixou paralisada. Naquele momento, ela percebeu que estava diante de um homem com uma lógica perigosa e assustadoramente calculista. Zaha relaxava no banho, achando graça na previsibilidade de seus inimigos. A ideia de que tentaram usar a beleza feminina contra ele era quase um insulto à sua inteligência. Enquanto isso, um atendente esperava do lado de fora, sem coragem para interromper aquele raro momento de tranquilidade. Ele se recostou, aproveitando a água quente e o silêncio. Por um instante, o mundo lá fora e todos os seus problemas deixaram de existir. Veio à mente a análise de um de seus adversários, que concluiu que a tática falhou porque Zaha simplesmente não se interessava por mulheres comuns. A lembrança daquela presunção o irritou profundamente. Eles achavam que o conheciam, mas não sabiam de absolutamente nada. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Sungti entrou em pânico, gritando que era uma emergência. Zaha, ainda na banheira, olhou para ele com puro tédio, perguntando por que tanto alarde por causa de um foguinho. Sungtai, ofegante, explicou que o fogo não era qualquer um. Tinha começado nos próprios aposentos de Zaha. A expressão do demônio louco mudou na hora. Aquilo não era um acidente. Era uma provocação direta. E de fato, seus aposentos estavam completamente tomados pelas chamas. Do lado de fora, uma multidão se formou para assistir ao incêndio. Muitos não eram meros espectadores. Seguravam tochas, os verdadeiros responsáveis pelo caos. No meio do grupo, um dos homens observava a cena com uma frieza calculista. Ao lado dele, o aparente líder do grupo parecia satisfeito com o trabalho que haviam feito. Ele então se virou para um de seus subordinados e o repreendeu, questionando a estupidez de iniciar um incêndio sem antes recuperar o corpo que estava lá dentro. A frustração do líder dos incendiários finalmente explodiu. Ele não acreditava que seus homens tinham sido derrotados por alguém que ele considerava um simples garoto de recados. Mas então, no meio da multidão, a figura de Zaha surgiu. Ele caminhava com uma calma que desafiava completamente o caos ao seu redor. O líder do grupo ficou sem reação. A presença inesperada do alvo bem na sua frente o pegou totalmente de surpresa. Sem reconhecê-lo de imediato, o homem exigiu saber quem era aquele sujeito e de onde ele tinha vindo para se intrometer. Zaha, por sua vez, apenas o encarou com desprezo, questionando qual era o problema daquele homem e por que ele estava agindo daquela forma. Foi só aí que a ficha caiu. O líder dos incendiários percebeu que o garoto de recados, que seus homens não conseguiram derrotar, era o próprio Zaha. Nesse momento, uma outra figura se aproximou do líder. Um homem de chapéu preto, cuja presença impunha um respeito sombrio. O recém-chegado não parecia nada feliz. Ele questionou o líder, irritado por ter sido chamado até ali apenas para eliminar um alvo tão insignificante. O líder ficou confuso com a reclamação. Ele não entendia o motivo do desdém do seu aliado. O homem de chapéu continuou, deixando claro que considerava aquela missão um completo desperdício de seu tempo e talento. Enquanto isso, Zaha apenas observava a discussão, impassível. A conversa dos inimigos não parecia preocupá-lo nem um pouco. O homem de chapéu então deu um ultimato, dizendo que se a habilidade do líder era tão patética, talvez fosse melhor ele se juntar aos seus irmãos já falecidos. A ameaça velada deixou o líder em pânico. Ele percebeu que o homem que contratou era muito mais perigoso do que imaginava. A figura sombria então se apresentou como Neung Ji-seok, do Castelo do Furacão Sombrio, e se declarou a testemunha do que aconteceria a seguir.
Neung Ji-seok propôs uma solução simples para o impasse: um duelo até a morte no meio do fogo. O perdedor seria consumido pelas chamas. A proposta de um duelo até a morte deixou o líder dos incendiários em pânico. Aquilo não fazia parte do plano. Ele tentou argumentar, mas Neung Ji-seok apenas respondeu que, a essa altura, aquela era sua melhor e única opção. O homem percebeu que estava encurralado. A situação tinha saído completamente do seu controle. No meio da tensão, Zaha deu um passo à frente, parecendo o único que não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. Ele ignorou o líder e se dirigiu diretamente a Neung Ji-seok, desafiando-o a lutar pessoalmente se quisesse um confronto de verdade. A audácia de Zaha deixou seu oponente sem palavras. Ele não conseguia acreditar que o jovem estava provocando a figura mais perigosa do local. Neung Ji-seok, no entanto, apenas sorriu. Ele achou a atitude de Zaha divertida, um mero excesso de ego de alguém prestes a morrer. Apesar do desafio, nada mudou. Zaha e o líder foram colocados um contra o outro, como planejado pelo Homem de Chapéu. Neung Ji-seok então anunciou para todos que o castelo inteiro seria testemunha daquela batalha até a morte. Com o palco montado em meio ao fogo e à destruição, os dois combatentes finalmente se encararam. O duelo estava prestes a começar. O líder sacou sua arma, furioso. Ele não conseguia entender como seus irmãos puderam ter sido derrotados por alguém que ele via como um simples garoto de recados. Mas a atenção de Zaha não estava em seu adversário. Ele olhava para Neung Ji-seok, o verdadeiro arquiteto por trás de todo aquele caos. Com o prédio sendo consumido pelas chamas ao fundo, o duelo finalmente teve início. Zaha permaneceu parado, observando o avanço do inimigo com uma calma que beirava o desprezo. Então, sua expressão mudou. A tranquilidade deu lugar a uma intensidade fria e calculista. Ele estava pronto para acabar com aquilo. O líder atacou com toda a sua força, mas Zaha bloqueou o golpe com uma tranquilidade absurda, usando apenas um pedaço de madeira. A surpresa do adversário foi imediata. Zaha o encarou com puro desprezo. Para ele, aquele ataque era completamente insignificante. O líder não conseguia acreditar no que via. A confiança que ele tinha momentos antes começou a desaparecer, dando lugar à incerteza. Zaha então deixou claro que não precisava sequer de uma espada para lidar com alguém como ele. A humilhação foi um golpe mais forte que qualquer lâmina. Enfurecido pela provocação, o adversário perdeu a compostura e avançou com um grito de raiva, atacando de forma imprudente. Mas o ataque desesperado foi inútil. Zaha desviou com um movimento simples, sem nem se esforçar. Com a guarda do inimigo completamente aberta, Zaha viu a oportunidade perfeita para finalizar a luta. Um único soco foi o suficiente. O golpe atingiu o adversário em cheio, no meio do peito. O impacto tirou todo o ar de seus pulmões. Ele sentiu a força do golpe reverberar por todo o corpo. A potência foi tão grande que o arremessou para trás, completamente desequilibrado e sem defesa. O líder caiu de joelhos, derrotado. A luta, que mal havia começado, já tinha chegado ao fim. No entanto, a humilhação era insuportável. Ele se recusava a aceitar que tinha perdido daquela forma. Juntando suas últimas forças, ele se levantou para um último ataque desesperado, movido pelo puro ódio. Só que Zaha já esperava por isso, observando a lâmina se aproximar sem demonstrar qualquer reação. Ele parou o ataque com as próprias mãos, a centímetros de seu rosto. Aquele era o fim definitivo da luta. O líder não tinha mais nada a oferecer. O líder derrotado ainda tentou argumentar, falando sobre seus irmãos e pedindo para voltar para casa. Mas Zaha não demonstrou nenhuma compaixão. As súplicas do homem não tiveram o menor efeito. O olhar de Zaha permaneceu frio e decidido, sem qualquer sinal de hesitação. E então, sem aviso, ele atacou. Um único golpe, rápido e brutal, encerrou a conversa para sempre. O homem nem teve tempo de reagir. Sua expressão foi de pura surpresa ao perceber que aquele era o seu fim. Ele caiu de joelhos, derrotado de uma vez por todas. A luta havia acabado. Zaha ficou parado sobre o corpo, com a espada ainda em mãos. Mais um problema resolvido. Seu rosto não expressava a vitória.
apenas um cansaço profundo. A violência parecia ser apenas mais uma rotina em sua vida. Enquanto isso, a multidão observava tudo em choque. Ninguém podia acreditar que aquele guerreiro era o simples garoto de recados da estalagem Zaha. Zaha então se virou para a estalagem em chamas, o lugar que ele protegia, agora sendo consumido pelo fogo. Mas sua atenção foi rapidamente desviada. Havia mais alguém ali, observando das sombras. Um homem misterioso de chapéu surgiu, reconhecendo que Zaha tinha talento. Ele parecia se divertir com o caos. O estranho se aproximou, dizendo que eles se veriam em breve, deixando um ar de ameaça no ar. A atitude do homem irritou Zaha. Ele já tinha lidado com problemas demais por uma noite. O homem de chapéu, no entanto, permaneceu calmo, escondendo suas verdadeiras intenções. Ele parecia estar medindo seu oponente, analisando a situação. A verdadeira ameaça daquela noite estava apenas começando a se revelar. O homem de chapéu deixou claro que não se importava com quem Zaha era. A provocação foi feita, e um silêncio pesado caiu sobre o campo de batalha que se formava. Zaha não precisou de um segundo convite. Ele empunhou sua espada, pronto para responder. A conversa tinha claramente chegado ao fim. O estranho observou em silêncio, impassível. Talvez a reação imediata de Zaha fosse exatamente o que ele esperava. Zaha então o confrontou diretamente, questionando se ele achava que o responsável por incendiar a estalagem e tentar matá-lo sairia impune. A acusação estava feita. A resposta do homem não veio com palavras. Ele avançou num piscar de olhos, pegando Zaha completamente de surpresa. Zaha percebeu tarde demais que havia subestimado a velocidade do oponente. A situação ficou séria muito rápido. O ataque era um borrão de movimento. Por puro instinto, Zaha se esquivou com uma série de movimentos acrobáticos, tentando ganhar um segundo para respirar. Mas o adversário era implacável, já se preparando para o próximo ataque antes mesmo que o primeiro terminasse. Ele não usava uma arma. Sua expressão mostrava que suas próprias mãos em forma de garras eram mais do que suficientes. O ataque veio direto, mirando um golpe fatal. Foi nesse momento que Zaha decidiu parar de se conter. A energia ao redor dele mudou completamente, concentrando-se para um contra-ataque. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha sinistra. O verdadeiro poder do demônio louco estava prestes a ser liberado. Todo o seu foco se concentrou em um único instante, em um único golpe. E com um movimento rápido, Zaha liberou um corte devastador. Uma parede de energia pura que rasgou a terra e avançou contra seu inimigo. Diante do poder avassalador que vinha em sua direção, o homem de chapéu não demonstrou medo. Apenas uma fria e calculista determinação. Mas Zaha não estava para brincadeira. A intenção assassina em seu olhar era absoluta, e ele não daria a mínima chance para seu oponente. O adversário sentiu a pressão da morte se aproximando. Ele sabia que um único erro seria o seu fim. Tarde demais. O golpe de Zaha conectou em cheio, rápido e impiedoso. Em um instante, o corpo do homem caiu no chão, sem vida. A luta havia terminado tão rápido quanto começou. Zaha saiu vitorioso daquele confronto. Mas ele mal sabia que derrotar aquele homem era apenas o começo de um problema muito, muito maior.